das coisas que eu mais penei para aprender foi perspectiva, tá? E eu acredito que é uma dificuldade de muitas pessoas. Tem gente que tem facilidade, mas pela minha experiência eu vejo que a maioria tem dificuldade e eu tô nesse time aí, né? Eu fiz recentemente a Semana da Perspectiva para dar uma força para vocês e com certeza vocês já devem ter ouvido alguns conceitos fundamentais de ponto de fuga, linha do horizonte, 1, 2, 3 pontos de fuga, tal, etc. Puxar as linhas, né? Profundidade e tal. E eu tô aqui para dizer para você, esqueça os pontos de fuga. Esqueça, né, tudo isso daí. Você tem que fazer a mão livre. Hã? O quê? Como é que é? Opa, já vou xingar você, Thiago. Calma. Fica no vídeo que você vai entender, porque às vezes é isso que é a cerejinha do bolo que tá faltando aí para finalmente você conseguir fazer cenários, ambientes e perspectivas mais bacanas para os seus desenhos. E principalmente se você demora demais para fazer um cenário, esse vídeo aqui pode ser aí uma mão na roda, um hack para você ser mais dinâmico até em ambientações. Vamos pro vídeo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Crasso Conversa Oficial. O meu nome é Thiago Spikers, eu sou desenhista, quadrinista, professor de arte. Você pode conhecer um pouco de como é o meu trabalho na prática, como são as minhas obras em quadrinhos ali no editoracrasso.com.br e os meus cursos aqui no link eu vou deixar na descrição para vocês, como desenhar.net, como desenharmangá.me, como desenharquadrinhos.com, curso de desenho gestual também, você pode conferir ali, tá tudo à sua disposição, caso seja do seu interesse. E segue também eles nas outras redes sociais e tudo mais, tá tudo aqui na descrição pra você, tá? Esqueça os pontos de fuga, você tem que fazer tudo à mão livre. Vamos lá, calma. Isso que eu quero dizer com isso? Quero dizer que isso não serve pra nada? Que é errado? Não! Tô dizendo que esses exercícios são fundamentais, tá? Você precisa entender o que é ponto de fuga, o que é linha do horizonte, linhas de profundidade, né? O que são linhas de profundidade, o que é plano de visão, o que é campo de visão. São definições e estudos fundamentais, tá? São, que antecedem aí, a mim, a todos vocês aí, e se é passado por tantas gerações aí, eu diria até pela humanidade, no sentido, né, de gerações aí de artistas, é porque, claro, tem muito fundamento esse tipo de estudo. Porém, fala pra mim se você não teve esse problema de eu acho que eu entendi o que é ponto de fuga. Vamos pegar um ponto que é o mais fácil. E aí você vai, marca a linha dentro do horizonte e fala, tá, eu vou desenhar aqui essa rua cheia de coisa, de prédios, etc. E meio que você não sabe por onde começar. Ou se você começa, você tem que encaixar tudo ali, a profundidade indo pro ponto de fuga. E você começa a puxar um monte de linhas, você fica lá com a reguinha puxando, tomando cuidado para ficar tudo bem encaixado. E bota o desenho aí de um ponto que eu vou colocar agora, tá? Então, vocês estão vendo um exemplo aí, tá? Do mais ou menos como que seria o raciocínio de uma pessoa que quer desenhar, né, ali tudo certinho com ponto de fuga. Né? E aí entra o primeiro grande problema de muitas vezes você vai aprender perspectiva ou que você consulta alguém. A pessoa te explica o conceito fazendo um quadradinho. Um quadradinho você pode puxar as linhas diretas e fazer, você vai terminar rápido. Agora uma cidade, meu amigo, né, uma rua cheia de elementos, você vai ficar puxando um monte de linhazinha ali, né, tal, aí você pensa, pô, onde que eu posiciono essa tenda? Onde que eu posiciono esse carrinho de cachorro quente? Onde que eu posiciono esse negócio? Aí você vai ficar puxando linha por linha, quando você vê, você colocou um monte de linha, você nem lembra mais qual que é qual, você tá mais confundido do que esclarecido, você tá vendo um monte de linha vertical, horizontal, de profundidade, você tá perdidaço, você tá ali a mocota, fazendo um monte de linha com régua e, nossa, parece que o desenho não sai, você já tá cansado de ver aquele monte de linha, mas você sabe que se você não seguir essa porcaria de ponto de fuga, tua perspectiva vai ficar toda errada. Pra quem é meu aluno sabe que não é só isso, né? Não é só você puxar a linha ponto de fuga que fica tudo certo, tá? Mas não vou entrar nesse detalhe agora. Se você passou por isso, né? Se você já tá passando por isso, é aqui que o título desse vídeo vai fazer sentido. Esquecer um pouco os pontos de fuga. Gente, para você entender perspectiva, você precisa de 3 passos fundamentais. Primeiro, aperfeiçoar a sua visão 3D. Quando falo visão 3D, eu estou me referindo à simulação de um desenho, né, da terceira dimensão numa superfície bidimensional, que é o caso do papel, é o caso da tela do computador, né? Não existe profundidade no papel, você tem altura e largura. Então você vai dar a ilusão de profundidade. Então você faz 2 quadrados um do lado do outro, parece que um quadrado é grande e outro pequeno. Pode ser.
Ou pode ser um quadrado na frente e um outro quadrado lá no fundo. E como que você pode dar essa certeza para quem vê o desenho? Se eu puxar linhas indo em direção ao ponto de fuga, eu simulo a ideia de profundidade. Você interpreta que é assim, certo? A forma como você puxa essas linhas, a forma como você traça certas diagonais, né, profundidade, tudo isso é o aperfeiçoamento da visão 3D. Portanto, se você ainda não tem uma visão 3D minimamente treinada, minimamente acostumada, que olha, uma linha diagonal não é diagonal, é uma representação de uma profundidade, seja de um objeto frontal ou inclinado ou distorcido, você precisa fazer desenhos mais simples, tá? Por isso que você tem ali, numa etapa de aprendizado, começa com um cubinho, começa com uma casinha, começa com um negócio fácil, depois você vai para o complexo. Tá? Eu vejo muita gente que só explica o fácil. E aí não vai ali para o intermediário, para o complexo. Tem várias outras coisas. Tá? Mas se você quiser fazer um ambiente mais complexo, não basta só você saber fazer um quadradinho. Você tem que ter ali uma visão 3D mais aperfeiçoada, mais acostumada com um objeto ao lado do outro. A segunda coisa é um monte de gambiarra. Desenhar perspectiva, pessoal, é um monte de gambiarra. Literalmente. Sério. Um monte de gambiarra de geometria. Se você viu a minha maratona de Semana da Perspectiva, foram 3 aulas, você deve conhecer algumas delas. Se você é meu aluno ou foi meu aluno do comodesenhar.net e viu o módulo de perspectiva, você conheceu muito mais gambiarras do que as pessoas que viram aquela aula que está lá, tá? E por sinal eu deixei as aulas lá porque a primeira bateu 10k no prazo que eu queria. Obrigado por terem assistido, tá? Eu tinha falado 30k uma hora, mas depois eu vi que eu fui meio sem noção, né? Então, eu falei, não, deixa 10k. Se bater 10k eu deixo e nós batemos 10k. Então, obrigado, tá? Você pode assistir ali ainda. É um monte de gambiarra, gente. Um monte de gambiarra que vai ajudar você a chegar na visão 3D no desenho 2D. E aí, como é que você aprende essas gambiarras? Observando, praticando, assimilando e aí tendo a sacada de como você usa, tá? O fato de você saber a gambiarra não quer dizer que você já vai conseguir desenhar perspectiva. A gambiarra, ela é como um coringa num jogo, tá? Você ter só os coringas, você não ganha o jogo. Você ter o jogo bem feito e você colocar os coringas nos lugares certos, você ganha de todo mundo. Gambiarra é isso. Você sabe o conceito, você tem uma visão tridimensional e aí as gambiarras vão fazer você fazer uma composição muito louca, tá? E a terceira coisa é você ter uma boa noção espacial de você conseguir visualizar as proporções de uma coisa com a outra. Essa é um pouco mais difícil de você pegar e demora um pouco mais de tempo, tá? Aí é só com o treino mesmo, não vou explicar aqui como que você aperfeiçoa isso, tá? Mas é basicamente essas 3 etapas que você vai passar. E é um processo lento de assimilação, interpretação, para que o seu cérebro consiga se acostumar com essas coisas, tá? Acostumar com as gambiarras, acostumar com a visão 3D, acostumar a enxergar a proporção, o que faz sentido, o que não faz. Thiago, e onde que entra essa coisa do esqueça o ponto de fuga? Muito bem, vamos voltar ali para o nosso desenho. Se eu quiser fazer uma cidade, né, por exemplo, como essa que vocês estão vendo, vou pegar de uma referência para ficar mais fácil de você entender, né? Eu acredito que você já pensaria em primeiro marcar a linha do horizonte, ok? E aí depois você tentaria marcar talvez as linhas verticais, marcaria os 2 pontos de fuga e talvez você já tentaria ali puxar as linhas retinhas pros bloquinhos que você deseja construir. Sem ali muita referência, né? Você vai puxando meio às cegas, fazendo caixinhas por caixinhas e você fica mocota ali com a régua e você em breve cai no mesmo problema que anterior que eu tinha citado. Você fez um monte de linha, um monte de coisa, você já está cansado e parece que nada está se formando no desenho, tá? O que aconteceu aí? Você já entendeu que a linha do horizonte, o ponto de fuga, tudo isso é muito importante para que o seu desenho fique devidamente proporcional e acertado. Só que você está colocando isso como prioridade. Você não está colocando o seu desenho como prioridade. O que eu te sugiro é, ao invés de fazer dessa forma, marca a linha do horizonte pelo menos, marca aproximadamente onde você quer ali os pontos de fuga, se for o caso, e esboça o desenho que você quer à mão livre. Tá? Esboça a mão livre.
Ah, como que eu quero essa angulação desse jeito, daquele jeito? Ah, esse aqui é mais visto de cima, esse é mais visto de baixo. Ah, esse objeto tem um tamanho maior do que o outro, tal. Faz a mão livre, sem se preocupar com os pontos de fuga primeiro. Tenta visualizar o que você quer. Ah, como que vai estar o chão? Cara, puxa umas linhas diagonais aproximadamente a olho nu como que estaria. Isso ajuda você a dar uma noção de dimensão, você marcar onde está o chão, o piso. Tá? Marca mais ou menos os objetos principais sem se preocupar se eles estão exatamente certinhos. Uma vez que você fez essas marcações principais, aí é que você vai marcar os pontos de fuga e você vai usar as linhas que vão em direção a esses pontos para corrigir o seu desenho. Ou seja, a marcação dos pontos de fuga vai ser ali a linha mais definitiva, ou segundo esboço. Vocês lembram quando eu falei para vocês da técnica dos 2 esboços? Que eu uso até o limpa-tipos. Um primeiro desenho gestual solto, só da construção do esqueleto fundamental. Passa o limpa-tipos, tira o excesso, vem com um segundo, que aí você dá uma carninha um pouco maior para o seu desenho. Para aí ele ficar mais encorpado e você preserva a sinceridade do desenho que você fez. Você está fazendo a mesma coisa só com perspectiva. A diferença é que no segundo esboço você tem alguns guiões que precisam ser respeitados. É aí que vai entrar os pontos de fuga, tá? Aí todo o desenho. Ele vai ajudar você a corrigir o que você quer fazer. Então, o seu desenho ele não vai se encaixar dentro da malha de perspectiva. Você vai usar a malha de perspectiva para corrigir o seu desenho, o seu primeiro esboço. Isso vai ser muito importante, principalmente nos 3 pontos de fuga. Quem é meu aluno também sabe por quê. Tá? Se você já tentou fazer um ambiente mais elaborado com 3 pontos de fuga, você deve ter percebido que a primeira dificuldade é você lembrar que todos os lados eles vão para algum ponto de fuga. Tá? Isso já é muito difícil. E a segunda coisa que você vai perceber é o quão difícil é saber onde que você posiciona os pontos de fuga. Principalmente Zenith e Nadir. Ou seja, pontos de fuga vertical e horizontal. Porque se você posicionar eles de uma forma muito aleatória, seu desenho vai ficar distorcido. Vai ficar estranho. Por mais que você siga os pontos de fuga, o desenho parece esquisito. Como é o caso desses desenhos que vocês estão vendo aí. Eles estão ali devidamente alinhados nos pontos de fuga. Mas ele está esquisito. Ele está muito distorcido. Parece meio baixinho, meio esticado ou coisa do tipo, não é? Por quê? O local, né, onde foi projetado os pontos de fuga, ele está desproporcional. Essa é um dos maiores desafios quando você está nos 3 pontos. Você conseguir visualizar onde que você joga esses pontos para não... Ele vai ficar distorcido, mas não pode ficar distorcido demais, porque senão fica esquisito. Como é que é uma distorção aceitável? Isso é difícil de você pegar, é só a experiência que vai te fazer visualizar isso. Se você trabalha dessa maneira como eu estou falando, você consegue ter uma intuição melhor de onde você vai posicionar. Claro que, para você fazer isso, você já tem que saber como que funciona essa maior parte das gambiarras e dos pontos de fuga. Tá? E eu expliquei a parte deles ali naquela semana que tá aqui no YouTube. Vai assistir, tá de graça, tá? No curso eu explico melhor, mas aqui eu acho que já ajudou bastante. Para quem assistiu lá, já me fala. Fala aí se não ajudou bastante. Então, quando você começa a desenhar dessa forma, né, você usar a malha para corrigir o desenho, você vai ter um negócio muito mais solto, você vai ter um negócio muito mais espontâneo, eu diria até expressivo. E aí num nível a mais, você vai até usar algumas pequenas distorções exageradas para propositalmente dar expressão na perspectiva. E onde que isso vai ser muito importante? Quando você estiver fazendo figuras dentro de um ambiente. Uma coisa é você treinar perspectiva fazendo um cenário que é uma cidade cheia de prédios que são blocos retangulares ou quadrados. Outra coisa é você fazer uma perspectiva que tem ali os seus blocos quadrados, mas também tem figuras que não estão plenamente alinhadas com os principais blocos que você fez. E aí como que você visualiza tudo isso? Né? Se você for tentar fazer um monte de linha guia para cada elemento que está ali, você vai ficar maluco. Ah, Thiago, mas eu vi nos livros ali de guias da Marvel, DC, os caras fazendo linhas coloridas para não sei o que. Você acha que o cara fez aquele monte de linha antes de fazer o desenho? Ele pôs fazendo muitas vezes a mão livre. Tá? E ali no livro ele puxou as linhas guias para você ver que as coisas têm ali uma lógica para se encaixar. Mas para construir primeiro o cara fez solto. E aí as linhas guias elas corrigiram o desenho. Se você quer fazer uma linha guia cega, você vai ficar louco.
Tá? Então veja essa construção desse desenho que eu estou fazendo. Claro que é um esboço, só para vocês entenderem o raciocínio, mas já dá para visualizar como que eu estou pensando ali inicialmente no desenho, sem me preocupar muito em estar tudo plenamente certinho. Hoje em dia, a maior parte das inclinações elas vão estar ali mais ou menos nos seus conformes, porque eu estou acostumado. Mas quando você ainda não está tão acostumado, algumas coisas vão ficar um pouco fora, e aí as minhas guias vão ser muito úteis para dar aquela corrigida, para dar aquela acertada, tipo, olha, aquela quina ali tinha que estar mais inclinada, aqui ficou reto, aquela janela ficou fora, tá? Com o passar do tempo você vai tendo uma capacidade de interpretação do ambiente, né, do espaço que você desenha muito maior. Só que isso demora, tá, gente? Não é fácil, tá? Não é fácil. Gente, perspectiva não é fácil. Se você tem facilidade, parabéns para você. Mas a maior parte das pessoas tem dificuldade. Pelo que eu andei estudando e vendo, realmente não é um tipo de interpretação muito fácil, tá? Então vocês estão vendo, né? Fiz vários esboços, eu só comecei a puxar umas linhas mais retas ali, mais da metade pro fim, né? Para visualizar. E veja que assim, mesmo assim eu não fiz questão de puxar muita linha com né, régua certinho ali, né? Mas vou puxar ali para vocês visualizarem melhor. Vou tentar projetar ali depois de propósito onde que estariam, né, esses respectivos pontos de fuga, tá? Não vou precisar marcar eles no desenho definitivamente, porque é a área em que eu desenho já está ali mais ou menos o que eu quero, tá? Quando você tem alguma dúvida de como uma sombra pode ficar, como que um objeto que está inclinado pode ficar, é aí que esse tipo de projeção ele vai te ajudar a visualizar. Quando você já tem isso um pouco mais enraizado, você faz de maneira mais intuitiva e a sua intuição acerta. Mas isso é uma questão de maturidade no desenho que demora um tempo para pegar. Portanto, pessoal, é isso que eu quero dizer com esqueça um pouco os pontos de fuga para desenhar a perspectiva. Desenhe a mão livre. Na verdade, esboce a mão livre. Faça a construção, raciocina a mão livre. Os pontos de fuga e a linha do horizonte é imprescindível, mas você vai usar isso para arrumar o seu desenho. Experimenta fazer dessa forma. Experimenta fazer um ambiente, ou às vezes um desenho que você já fez, né, que você demorou muito. Tenta fazer de novo agora, em vez de já puxar as linhas bonitinho, faz solto e depois marca ali os pontos de fuga e puxa, para você ver o que acontece. É bem capaz que você desenhe de forma mais eficiente. Você fala, foi mais rápido. Não foi mais rápido, foi mais eficiente. Você encurtou esse processo. Você se deixou interpretar mais e capaz que você acha que o resultado ficou mais legal, porque você também preservou o primeiro esboço, que ele é feito com mais sinceridade. E isso é um negócio que ele dá muita diferença no resultado final dos seus desenhos. Preservar a sinceridade do esboço no resultado final, na arte final, tá? Espero que você tenha entendido. Então, gente, olha, o módulo de perspectiva ali do como desenhar, tá? É o único que eu... Pode dizer que eu me gabo um pouco, vai. Pode, se quiser achar isso, pode, tá? Mas eu sei que é uma aula que eu realmente fiz com bastante carinho. E eu sei que é um negócio que é meio difícil de encontrar, tá? E eu sei de aluno que veio fazer o curso comigo só por causa desse módulo, tá? Só que aí tem muitas outras coisas também ali. Só esse módulo, né? Se eu fosse dar esse curso presencial, ele ia ser mais caro que a assinatura do comodesenhar.net, tá? Então, mas solta só esse módulo depois? Não. Tá lá já, gente. Não, tá? Ele tá ali dentro do como desenhar já. Não dá, tá? Mas é um módulo que realmente ajudou bastante, tá? Porque não é fácil. Eu penei para chegar nisso, tá? E penei também para aprender como explicar para vocês. E eu sei explicar, tá? Modéstia à parte. Eu estaria sendo falso, humilde, se eu viesse aqui falando, não. Eu sei explicar, tá? Eu entendo dessa jossa. Eu apanhei para entender. Eu entendo esse negócio, tá? Então, se for do seu interesse, tá lá. Não deu, não tem como, não tem problema. A semana da perspectiva acho que vai já te ajudar também, tá? E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa o seu comentário para mim, deixa o seu like, importante. Vídeos da nova leva aí, mais trabalhados, mais elaborados. Escrevam aí a resposta de vocês ali para os primeiros que eu fiz, está sendo muito positiva. Obrigado mesmo pelo apoio de vocês, tá? Para mim também eu me sinto mais confortável fazendo um vídeo assim, mais trabalhado. A gente demora um pouco mais, mas eu acho que o que eu tô entregando aqui é mais interessante para vocês. Mas, gente, principalmente compartilha aí com grupos de estudo que você faz parte, grupo de faculdade. Teve bastante gente que compartilhou com grupo de faculdade, né?
uns vídeos aí, falou, pô, tava precisando disso aí, mandei pra galera ali pra conhecer. Compartilha também, que acho que pode ajudar aí essa coisa da perspectiva, tá? Já vi muita gente que faz arquitetura e certos truques desses para fazer croquis, que tem que ser solto, ajudou pra caramba, tá? Então manda lá, compartilha se você gostou, se você acha que pode contribuir pro seu colega, tá? E cara, escreve um comentário aqui pra mim o que você achou do vídeo, o que você mais quer saber, se você experimentou isso que eu falei e funcionou, se achou que foi mais rápido, ou não, você fez e ficou mais confuso, tal, não tem problema, cada um tem o seu método aí, como você entende melhor. Minha intenção que foi contribuir para você de alguma forma, pelo menos me ajudou, espero que ajude você também, mas vou gostar de saber caso você conheça um outro jeito aí, que também aí serviu melhor para você, tá legal? Obrigado, gente, por ter assistido, valeu aí pela companhia e a gente se vê nos próximos vídeos, beleza? Então é isso aí, estamos conversados por enquanto.